pessoal, eu sou a professora Flávia, vim apresentar para vocês a aula sobre arte indígena brasileira, dando continuidade das professoras Kátia, Angélica e Ana Paula. Pois é, pessoal, a arte indígena brasileira está presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares para a cultura do país, que é resultado da miscigenação de vários grupos, dentre eles os povos indígenas, os primeiros habitantes do território nacional. Já sabemos que os índios foram os primeiros habitantes do Brasil e através da miscigenação, das misturas de raças, nós adquirimos a cultura dos índios. Falando um pouco sobre cultura indígena, nós herdamos várias habilidades dos índios, que foram através da culinária, dos utensílios domésticos, das danças, das pinturas corporais. Então, a cultura indígena influencia até hoje a cultura brasileira atual. Os povos nativos construíam suas habitações e produziam vários tipos de utensílios, como cestos, objetos traçados, armadilhas, instrumentos musicais, redes, adornos pessoais, como cocares, tangas, pulseiras, entre outros. Então, eles conseguiam criar utensílios domésticos, como os potes. Eles tinham necessidade de armazenar água, aí eles produziam os potes que nós usamos até hoje aí, que é conhecido, jarros, pratos. Eles que inventaram isso aí. Já quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles já tinham isso aí. Então, com os cestos, que muitos alunos falam que não conhecem, que era necessário para carregar alimentos, a carregar a caça, a pesca, os peixes que eles traziam do rio, objetos traçados, armadilhas também eles criavam, conhecida como arapuca, os índios já inventaram ela aí, isso aí já é da nossa cultura indígena. Instrumentos musicais, alguém conhece algum instrumento de tambor ou de tocar, que foi feito pelos índios? O chocalho, não é? Isso aí tudo foi eles que inventaram, já tinha aqui quando os portugueses chegaram. As redes, alguém aqui sabia que a rede foi inventada pelos índios? Pois sim, ela foi trançada, foi feito ali, foi pelos índios. Adornos pessoais, que são o que é o adorno? Que são os cocares que eles colocam na cabeça, são esses enfeites que eles usam, feito por penas, e são bem coloridos, estão vendo aí? Bem bonitos, né, gente? Tangas, que são aqueles feitos de couro, que eles colocavam para tampar suas partes íntimas. Pulseiras, os índios também usam muita pulseira, colares, feito com sementes de árvores. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de cestaria, porque muitos alunos não conhecem. A teca traçada da palha forma belos cestos, bolsas e esteiras. Esteira é aquele trançado feito de folhas de palmeiras, de pé de coco, que coloca no chão para as pessoas deitarem. Muitos alunos não conhecem. E também as cestas, os quibanes, que é usado até hoje para sacudir, para peneirar a mandioca, para fazer a farinha. Bom, pessoal, o domínio do uso da argila, que produz a cerâmica. A cerâmica não é essa cerâmica que a gente coloca no piso da casa de vocês, não. Eu estou falando dessa cerâmica aqui, que são os jarros. Resulta em panelas, esculturas,
Vasos e urnas. Urnas eles usavam para enterrar os seus entes queridos que haviam falecidos. Eu já expliquei aí na aula para vocês também sobre isso aí, que eles enterravam a urna no local onde eles conviviam. Pintura corporal. Os índios utilizam a pintura corporal como meio de expressão ligada aos diversos manifestos culturais de sua sociedade. Para cada evento, há uma pintura específica: luta, caça, casamento, morte. Todo ritual indígena é retratado nos corpos dos mesmos na forma de pintura. É a expressão artística mais intensa dos índios. A tinta é feita de urucum, genipapo ou babaçu, na maioria das vezes. Então, todo ato que eles vão fazer na sua tribo, eles fazem a pintura corporal, que são o grafismo que vocês viram na aula passada. Eles, para tudo, têm o seu tipo de grafismo. Na luta é um, quando vai caçar é outro, quando vai ter também, tem o nascimento de alguma criança, eles pintam essa criança para espantar os maus espíritos. Então, tudo tem a sua pintura corporal e cada tribo tem seu tipo de pintura. Existe também quem pinta são as mulheres. Então, se a tinta for boa, se for uma pintura bem feita, eles acreditam que vão ter sucesso naquilo ali que eles estão programando fazer. Aqui tem alguns exemplos de pinturas corporais diferentes. Cada uma índia dessa aqui é de uma tribo. Dá para perceber que as pinturas não são iguais. Falar um pouco agora sobre mitos e lendas indígenas. A sociedade indígena apresenta em seu patrimônio cultural um conjunto riquíssimo de mitos e lendas. São geralmente histórias que envolvem os elementos da natureza e que visam explicar a criação do mundo, dos homens, das estrelas, dos animais e de alimentos. Quem aqui já ouviu falar em lenda indígena? Quem já ouviu falar do curupira, do saci, da sereia, da lenda da mandioca? Então, eles criavam essas lendas para explicar a criação do mundo, dos homens, das estrelas, dos animais e dos alimentos. Então, não pode se dizer que a lenda é uma mentira. A lenda, ela é contada e é acreditada. Um exemplo das lendas indígenas que eu falei já para vocês são a lenda da sereia, da Iara, do boto rosa, curupira, mandioca, boitatá, Vitória Régia e Guaraná. Então, uma das atividades que eu vou pedir para vocês é para vocês pesquisarem na internet ou nos livros, onde vocês puderem pesquisar, escolher uma lenda dessa aqui, aí vocês vão escrever para mim e em seguida fazer o desenho da lenda. Por exemplo, se você escolher da Iara, que é uma sereia, você vai escrever a história da Iara, tudo certinho, pode copiar, não precisa inventar nada, copia igual tá lá e depois vocês vão fazer na frente um desenho da sereia Iara. Se quiser fazer, pode ser do boto rosa, do curupira, da mandioca e tem várias outras lendas também. Não precisa ser só essa. Se vocês pesquisarem e achar mais interessante uma outra lenda, né, outro mito indígena, vocês podem copiar e mandar para mim no PV, que essa vai ser uma atividade. A segunda atividade, vocês irão assistir um vídeo explicativo. No final do vídeo tem as explicações de como é para fazer a atividade. Assista o vídeo até o final e siga as orientações para fazer a atividade número 2.
Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Quero pedir desculpa por algum imprevisto, alguma palavra que eu não soube me expressar direito. Isso é muito novo para nós professores e estava sendo um pouco difícil, né, apresentar isso aí. Então, eu vou me despedindo, agradecendo a todos e que fiquem com Deus, se cuidem, tomem todos os cuidados para não pegar esse vírus aí. Obrigada.